Só que tem um detalhe nesse calendário. Tem um jogo com o Flamengo clássico e o mando do Vasco no primeiro turno é dele. E o presidente Pedrinho, no embarque com a delegação, em entrevista ao podcast Cruz Maltino, revelou que ontem enviou um ofício aos órgãos competentes, leia-se, CBF, BEP, né, que faz a segurança dos estádios, Corpo de Bombeiros, enfim, todos os órgãos envolvidos. Só que tem um detalhe nesse calendário. Tem um jogo com o Flamengo clássico e o mando do Vasco no primeiro turno é dele. E o presidente Pedrinho, no embarque com a delegação, em entrevista ao podcast Cruz Maltino, revelou que ontem enviou um ofício aos órgãos competentes, leia-se, CBF, BEP, né, que faz a segurança dos estádios, Corpo de Bombeiros, enfim, todos os órgãos envolvidos na operação de jogo, para que comunique que o Vasco quer jogar com o Flamengo na sua casa. Já sabe de antemão que o BEP, jogos com o Flamengo e Fluminense, ele não permite a realização em São Januário. Pelo confronto de torcidas, pelo histórico, ok. O que propôs o Pedrinho? Torcida única. Torcida única na ida, jogo em São Januário, torcida única na volta. Segundo turno, torcida do Vasco não vai ao Maracanã. É isso. Por que não joga no Maracanã, Azevedo? Porque quer jogar dentro da sua casa, diante do seu torcedor, pressionar o Flamengo, que nesse momento tem um time mais arrumado que o Vasco. Então, usar as armas que ele pode usar. Então, o Pedrinho pediu e tem a sua razão em utilizar São Januário, sim. Eu não consigo entender que Vasco-Corinthians pode rolar lá e Vasco-Flamengo não pode. A torcida do Corinthians não se dá com a torcida do Vasco. Vasco-São Paulo pode rolar em São Januário. Vasco-Palmeiras pode tranquilamente. Até não será. Né? O jogo foi vendido para Brasília. Mas as torcidas se dão. Vasco e Atlético Mineiro, Vasco e Grêmio. Mas tem algumas que não. E jogam lá os times com as suas torcidas visitantes. Como foi no domingo. O Santos foi lá com a torcida visitante. Teve confusão na torcida deles e tal. Mas Vasco-Flamengo e Vasco-Fluminense, a Polícia Militar não permite. O BEP fala, não pode e tal. Legal. Então o Vasco vai querer torcida única. É isso. Não tem jeito. Dia 19 de abril, anota na sua agenda, é o jogo. O Vasco espera, nessa semana ainda, ter uma resposta dos órgãos competentes para que a CBF possa marcar o jogo e indicar torcida única em São Januário. Para demonstrar o desejo de jogar em São Januário. Conversei com alguns torcedores, se tiver que ser torcida única, vai ser torcida única, porque em São Januário normalmente é 95%, porque os outros 5% fica ali para separação. E isso faz pouca diferença no segundo jogo, você botar 5%. Então, assim, se a CBF, o Ministério Público, a UBEP determinarem que seja torcida única, vai ser torcida única. Mas a gente já vai encaminhar e vai lutar para que seja em São Januário, Vasco e Flamengo. Show de bola, presidente. Vai lá, bom jogo pra gente lá. Vamos voltar com a vitória lá, hein? Tamo junto. É isso daí, galera.